Olá, do Joia! Hoje eu vou fazer uma revisão geral de tudo que nós já aprendemos e confirmar, fixar o conteúdo sobre a sintaxe do período simples. Então nós vamos aprender o que é período simples, período composto e as relações entre as palavras. Hoje vai ser só a primeira parte e nós vamos ter continuidade dessas aulas ainda, ok? Então, primeiramente, sintaxe da oração, período simples. O que é sintaxe? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. Então, a relação que uma palavra tem com a outra dentro de uma frase se chama sintaxe. E o que devemos aprender? Identificar e conhecer os constituintes sintáticos de uma oração. Então, vamos supor que tem uma oração. Se eu pedir para vocês identificarem qual que é o sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Então, isso é fazer análise sintática e interpretar o sentido desses constituintes. Então, essa aula vai ser mais uma revisão, porque esse conteúdo é um dos mais importantes da língua portuguesa. A análise sintática deve se realizar em conjunto com a análise semântica. Então, eu não posso fazer uma análise sintática sem antes olhar a questão semântica da frase. Olhem para vocês verem aí. O aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Então, aqui nós podemos observar que temos o sujeito, o aluno, o predicado, tocou a campainha. Nervoso tocou a campainha. Então, até quando uma palavra ela muda de local numa sentença, ela gera um sentido diferente e gera uma classificação diferente. Então, a análise sintática é observar essas mudanças que ocorrem nas frases. A gramática tradicional convencionou que os termos de oração são classificados em... Então, olha lá, nós temos os termos essenciais, que são o sujeito predicado. Nós temos os integrantes, que são os complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. São os objetos diretos, objeto indireto, complemento nominal. Nós temos aqui os acessórios, que é o adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E nós temos o vocativo, que é o termo isolado. Então, esses termos aqui são os termos da oração. Aqui tem uma análise mais ampla dos termos da oração. Nós temos os essenciais, ali em cima, o sujeito predicado, que é a sintaxe do período simples. Nós temos os integrantes, que são os complementos verbais, igual eu falei para vocês, objeto direto e indireto. Nós temos os complementos nominais e agente da passiva. E temos os acessórios, que estão aqui, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Isso aqui é só um fluxograma, só para ficar mais fácil para vocês verem. Diferenciando as estruturas. Então, frase. O que é frase? É todo enunciado linguístico, palavra ou conjunto de palavras, que possui sentido completo, independente da extensão e deve terminar com pausa bem definida, expressa pelos sinais de pontuação. Então, final de ano, início de tormento, ponto final. Fogo. Então, frase é diferente de oração. A frase, ela não precisa de ter verbo, Ela pode ser formada por uma palavra, por exemplo, boa tarde. Boa tarde é uma frase, E essa frase possui sentido completo. A oração ela precisa de verbo para ser considerada oração. Por isso que a frase é diferente da oração. Então, a oração é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou locução verbal. Então, para ser oração precisa de um verbo. Tudo começa com o pagamento da dívida. Observação: o verbo pode estar elíptico, ou seja, não aparece. Nós vamos ver aqui. O filme fez tanto sucesso quando fez a novela. Então, fez tanto sucesso quanto fez a novela. Então, na verdade, o fez ali, como se estivesse entre parênteses. O fez aqui é o verbo, nós temos uma oração. Aqui nós temos começa, também é uma oração, que só tem um verbo. Então, toda oração ela gira em torno de um verbo. Se a frase tiver um verbo, nós temos uma oração e um período, que é chamado de oração absoluta. Se tivermos dois verbos, dois ou mais verbos, nós teremos duas ou mais orações, aí o período é chamado de composto, que pode ser coordenação ou subordinação, que vocês já estudaram, Então,
Subordinação ainda não, mas coordenação acho que já, né? Então, se tiver um verbo, é uma oração, é um período simples. Se tiver 2 ou mais verbos, é um período composto. Diferenciando das estruturas. Então, período é a frase organizada em 1, 2 ou mais orações. Então, os morcegos possuem hábitos noturnos. Então, possuem um verbo, um período, né? Uma oração. Agora vamos para os termos essenciais da oração. Dentre os termos essenciais, lembra que eu falei com vocês, nós temos o sujeito e o predicado. Então, a gente vai ver o sujeito primeiro, rever alguns conceitos. E na próxima aula, a gente vai ver o predicado. Então, o sujeito é o termo que pratica uma ação. É o termo que sofre uma ação. E é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos alguma coisa. Então, para ser sujeito, tem que se encaixar nesses três tópicos, né? 3 sentenças. Então, vamos ver um exemplo. Jéssica estudou muito. Aqui a Jéssica é o sujeito e ela praticou a ação. Vanessa foi maltratada. Vanessa é o sujeito e ela sofreu a ação. Geise é uma ótima aluna. Então, eu estou fazendo uma declaração sobre Geise, que é o sujeito da oração. Então, observem aí que o sujeito ele pode sofrer, praticar, ou nós podemos falar alguma coisa sobre ele. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma de maior importância semântica, designando o ser sobre o qual se declara algo. Então, a essa palavra damos o nome de núcleo do sujeito. Então, às vezes o sujeito pode ser formado por mais de uma palavra. Então, é o que nós vamos ver aqui. Os jovens. Os jovens é o sujeito da frase. Só que o núcleo do sujeito é só jovens. O os aqui, ele só está aqui acompanhando, né? Então, os jovens aqui é a parte importante do sujeito, é o núcleo do sujeito. Adoraram, adorava é o verbo, né? Os tipos de sujeitos. Nós temos os sujeitos determinados, que pode ser simples ou composto. Então, se for simples, possui apenas um núcleo. Então, a menina sorriu. Então, a menina é o sujeito, né? É o núcleo do sujeito e é composto por uma palavra, por isso que é simples. Então, o composto possui 2 ou mais núcleos. Nós temos Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Então, Romeu, um núcleo, Julieta, segundo núcleo. Nós temos 2 núcleos aqui. O sujeito, então, é determinado e composto. Sujeito determinado simples, porque eu posso encontrá-lo. Sujeito determinado composto, também posso encontrá-lo aqui, são 2. Nós temos o tipo de sujeito que se chama indeterminado, que é o conceito quando não se pode ou não se quer identificar. Por exemplo, olha, nós temos várias formas de classificar esse sujeito determinado. Na primeira ocorrência, o verbo na terceira pessoa do plural sem haver sujeito expresso no contexto. Por exemplo, telefonaram para você. Telefonaram está na terceira pessoa do plural e eu não sei quem telefonou. Então, aí é um sujeito indeterminado, que está na terceira pessoa do plural. Nós temos a segunda ocorrência, que é o verbo na terceira pessoa do plural, mais índice de indeterminação do sujeito, que é o si. Por exemplo, precisa-se de digitadores. Né? Então, aqui nós temos um indeterminado. Nós temos um verbo na terceira pessoa, mais um índice de indeterminação do sujeito, que é o si. Depois, quando a partícula si é a passivadora, ou seja, quando indica que alguém está sofrendo a ação. Basta verificar as 2 condições. Verbo transitivo direto, flexionado na terceira pessoa do singular ou plural. Segunda opção, possibilidade de transformação para a voz passiva analítica. Quebrou-se a vidraça. Venderam-se carros, né? Mesma coisa que eu disse, carros são vendidos. Então, nós temos aqui a vidraça quebrou, né? Então, aqui nós temos uma partícula apassivadora, que é outro caso diferente. Observação, Na NGB,
nomenclatura gramatical brasileira, não existe as denominações oculto, elíptico ou desinicial. No lugar delas, disse apenas que o sujeito é simples, na verdade, né? Observação 2. Inexistente não é um tipo de sujeito. Nesse caso, o mais coerente é dizer que a oração não tem sujeito. Então, às vezes, se vocês verem essas nomenclaturas, vocês já ficam sabendo. O sujeito indeterminado pode ser acidental ou proposital. Os meninos estavam alegres. Chegaram tarde da festa. Sujeito simples, os meninos, né? Quem chegaram? Os meninos, né? Estou continuando a frase, né? Então, que eles chegaram ali, ele pode ser proposital, né? Chegaram tarde da festa. No contexto da frase, a gente sabe que são os meninos. Falou-se muito sobre filme. Enviou-se o e-mail ontem. Então, o sujeito simples que é o e-mail, né? O e-mail foi enviado ontem. Oração sem sujeito. Temos oração sem sujeito quando a informação vinculada pelo predicado concentra-se no verbo impessoal, ou seja, que não nos remete a nenhuma pessoa. Portanto, não há relação de sujeito e verbo. Então, verbos que exprimem fenômenos da natureza são considerados, a oração é considerada sem sujeito. Ó. Chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar e etc. Choveu torrencialmente em Mato Grosso. Então, choveu indica fenômeno da natureza. Então, nós temos aqui uma oração sem sujeito, tá? Quando indicar isso, você já fica sabendo. Nós temos uma exceção. Se o verbo que exprime fenômeno natural for empregado no sentido figurado, então haverá sujeito. Então, aqui foi empregado no sentido figurado. Ó. Choveram reclamações contra aquela empresa. Contra aquela empresa, choveram reclamações. Então, no sentido figurado, não no sentido de cair chuva, né? Aí nós temos sujeito aqui, tá? Oração sem sujeito aqui no segundo caso. Verbos fazer, ser, estar na indicação de tempo cronológico ou clima. Faz 2 anos que ele saiu. Então, esse verbo fazer indica um tempo cronológico, ó. Então, aqui não há sujeito. Faz 2 anos que ele saiu. Não tem um sujeito que está praticando a ação. É 1 hora, que é um tempo cronológico, não tem sujeito. Está frio, né? Está indicando o clima. Também essa oração não tem sujeito. Então, é fácil identificar uma oração quando ela tem sujeito. Né? Ela é impessoal, não nos remete a uma pessoa. Ó, outro caso de oração sem sujeito. O verbo haver, no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido. Há muitos alunos na sala. Então, o verbo haver aqui, no sentido de existir ou indicando o tempo decorrido. Aqui, ó, no sentido de existir, ó, há muitos alunos na sala. Então, o verbo aqui, por ele ter sido usado dessa forma, indica que a oração não tem sujeito, né? Há 2 meses que não vejo. Aqui nós temos um tempo transcorrido, né? Há 2 meses. Então, aqui também indica a oração sem sujeito. Atenção! O verbo existir não é impessoal. Sendo assim, ele possuirá sujeito expresso na oração. Então, o verbo haver ele é impessoal, mas o verbo existir não. Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. 4 pessoas interessadas na vaga existiam. Então, aqui nós temos o sujeito aqui indicado, porque o verbo existir não é impessoal, ele é impessoal mesmo. Agora, nós temos, para finalizar aqui, 2 atividades. Nós temos um texto, e aí sobre esse texto vai ser feita uma pergunta. Eu vou até colocar aqui pergunta só para vocês verem de uma vez. Está escrito assim, ó. Considerando o primeiro verso, qual é o sujeito do verbo bater? Então, vamos voltar lá só para a gente ver. Qual que é o sujeito do verbo bater? As rosas não falam. Bate outra vez com esperança o meu coração. Então, vamos ficar aqui na primeira verso, que pediu o primeiro verso. Então, qual que é o sujeito do verbo bater? A gente pergunta o que, né? Ou quem para o verbo, né? Quem? Quem bate outra vez com esperança? É o meu coração. Então, o meu coração seria o sujeito dessa frase, né? Porque o sujeito está deslocado.
Então perguntou, considerando o primeiro verso, qual o sujeito do verbo bater? O meu coração? Sujeito oculto ele? Oração sem sujeito? Sujeito indeterminado ou esperança? Então a resposta certa é a letra A. Agora, só mais uma aqui. De que planeta vocês são? Mário. Que Mário? Cuidado. Não estamos chegando direito. Provocar um incidente intergaláctico. Segundo a NGB, no terceiro quadrinho da tira, encontramos sujeito. Então vamos lá. Terceiro quadrinho da tira. Não subscrevo, não surpreso, provocar um incidente intergaláctico. Então, nós temos ali um sujeito que está oculto ali, né, gente? Então, seria, na verdade, a letra A. Né? Porque nós podemos identificar, na verdade, ele pode ser considerado desinicial, porque eu posso identificar ali. Lembra no começo, na nomenclatura que eu falei com vocês que, né, de acordo com a nomenclatura da NGB, nós não usamos oculto, né, nós geralmente usamos outra nomenclatura, então seria nesse caso o desinicial, que pelo verbo a gente consegue identificar o sujeito. Então, hoje a gente fez essa revisão, né, de análise sintática, começando com sujeitos. Na próxima aula a gente vai falar sobre os outros elementos das orações, né, da sintaxe. Tá, ok? Até a próxima aula.